Janela aberta para o Oriente do Alto. A explicação de textos da Escritura Sagrada. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 18. Este texto quer dizer: não vos deixarei órfãos, porém ficarei convosco até ao fim dos tempos. Mas não em vossa inteligência e sapiência mundanas, que me causam náuseas, senão no amor e na humildade do coração. Não vos deixarei órfãos. Não quer dizer que pretendo prover-vos de livros variados, nem com casas de oração cheias de esculturas e quadros com a minha imagem em todas as situações possíveis que pertencem ao paganismo. Toda a contemplação externa pertence ao mundo e impede a percepção. Como a criatura que não cerra os olhos não pode dormir, muito menos poderá sonhar ou ter a visão interna daquilo que pertence ao mundo espiritual. Nisto não vos quero deixar órfãos, se permito quantidade de representações referentes à minha pessoa e também muitos livros nos quais se pesquisa a verdade, assim como jogais na lotaria e ninguém sabe se o seu número foi classificado, pois cada um joga a esmo. Se ganhar, ele não sabe a causa do êxito, e se perder, também não. Cada jogador é de opinião que o seu número é o melhor, de contrário, não o teria jogado. Mas a consequência mostra-lhe que o outro estava certo. Então ele pergunta: mas eu já havia anotado o número, por que fui escolher outro? Este exemplo serve para o grande número de escritores, cada um pensa ter acertado na mosca, mas não demora a surgir um outro que prova ao primeiro ter feito grave erro. E assim prossegue a situação, e no final, nem o primeiro, nem o último sabem se acertaram. Ainda que às vezes um consegue tocar a verdade, ele ignora se tal foi de facto real. A única prova obtida foi o aplauso geral do mundo com a sua obra, desconsiderando que para tanto não fora preciso grande esforço. Basta-se agir com os escritores como fazem os jogadores de lotaria, que misturam tudo, de sorte que ninguém consegue descobrir a sua intenção, e assim a criatura se retrai modestamente diante da obra tão colossal e o escritor julga ter feito um jogo acertado. Pergunto: por acaso encontra-se o Espírito Santo por mim prometido em tais obras? De modo algum, pois são de facto órfãos e não se lhes explica o texto acima. Mas talvez ele se preste para pintores, gravadores em cobre, escultores e douradores, que se ocupam especialmente com a apresentação dos ditos objetos sagrados. Mas quando são pagos, produzem também cenas bíblicas e obscenidades. Estes são órfãos que nada têm a ver com o texto. Talvez o sejam os poetas e escritores de prédicas e livros de orações e os compositores de música sacra. Ou não, pois também eles viram o manto conforme o vento e se prontificam a tudo por dinheiro. O primeiro compõe um canto elevado, uma oração, um salmo que não faria vergonha a Davi. Mas amanhã, se for pago, ele escreve com o mesmo entusiasmo uma ode sobre a amante de um homem importante e, em caso de necessidade, um epitáfio para o cachorrinho de uma princesa. O outro compõe uma oratória, mas em seguida um balé ou outra música popular.
Isto, por acaso, demonstra um efeito do Espírito Santo? Eu não o vejo, portanto também não o descobrireis, mesmo procurando-o com lanternas onde se encontra um sol central no lugar da vela. Mas talvez se encontre o Espírito Santo nas sábias leis bélicas do Estado, toda a sorte de decretos e leis severas de religião. De modo algum, pois em tudo isto se baseiam privilégios mundanos. Todos querem reger, o imperador e o rei, o príncipe, o conde, o barão, o nobre, o comerciante, o cidadão, o camponês e todos os funcionários do Estado. Naturalmente é preciso que existam governantes, mas não pelo poder, e sim em consideração ao bom regime dos povos. Assim não sendo, eles se desviam de mim e se entregam ao mundo, e em sua fraqueza são mais facilmente dominados. Por acaso se evidencia o efeito do Espírito Santo se o regente considera os súbditos escravos que com uma simples palavra podem ser aniquilados? O regente deve ser guia e consolador do seu povo e dar-lhe leis que se originam nas minhas. O Espírito Santo não participa na descoberta de máquinas que dispensam mãos humanas, no estímulo da indústria, dos caminhos de ferro e no preparo de grande poderio bélico. Tudo isto já existiu antes do dilúvio, através do espírito do mundo, ou seja, o demónio em sua totalidade. O mesmo sucedeu em Sodoma e Gomorra e também em Babel. Ninguém pode afirmar ter sido aquilo efeito do Espírito Santo. Além disto, sempre tais ações contrárias a ele eram sempre acompanhadas de um poderoso julgamento. Eu já tenho um igual em prontidão para demonstrar que o Espírito Santo não participa das atitudes mundiais. Por isso, este mundo é órfão total. Deixo que se leve mais um pouco, até atingir a altura necessária para a sua queda. Então se verá um raio do levante ao poente, e nesta luz se evidenciarão os efeitos do Espírito Santo. Se assim é, onde estão aqueles que não quero deixar órfãos? Existem alguns cá e acolá, mas quase mais raros do que grandes diamantes imperiais. Eles vivem na simplicidade, longe do mundo, e eu sou a sua alegria e motivo das suas palestras. Quando o coração está cheio, a boca transborda. Assim sou eu, o motivo que alimenta o seu coração, e todo o resto do mundo não tem o menor valor para eles. Esses não são órfãos, pois estou com eles, falo-lhe diariamente e os educo. Ouvem e reconhecem a minha voz do justo pastor e não do mercenário. Portanto, o tempo se refere a eles. Dispenso cientistas, poetas, escultores, compositores, inventores de máquinas e legisladores, pois necessito apenas de corações humildes que me amem. Onde eu os encontro, organizarei tudo na sua vida, de maneira melhor que o mundo. Então, tudo será efeito do Espírito Santo e não haverá órfãos no mundo. São, portanto, muito poucos cujo ouvido é acessível à minha voz. Agora, sabeis a quem se refere o texto que prova que também fazeis parte deles. Tão logo agirdes perfeitamente como exijo, tereis a grande convicção desta verdade. Amém. Esta obra foi revelada pelo Senhor ao profeta Jacob Lorber.